Bom dia, queridos irmãos, nossa saudação a todos, boa noite, né? Boa noite. Nossa saudação a todos em nome de Cristo Jesus. Vamos nos pôr em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, que bom estarmos juntos. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Você que nos acompanha pela internet, nossa saudação, Deus te abençoe. Estamos no início do nosso culto nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 e 2, nós vamos ler juntos. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos fazer a leitura a uma só voz desta passagem. Epístola aos Hebreus, lá no final da Bíblia, antes de Tiago. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que porventura esteja ao seu lado, sem um exemplar da palavra de Deus. Vamos ler todos juntos essa porção bíblica. Hebreus 12, 1 e 2. Leamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O propósito dessa noite, da nossa adoração, é exaltarmos o seu nome. Faremos, entoando o hino de número 198, vamos louvar o Senhor. Salvação graciosa. Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Oh, olhai, com fé olhai, oh, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta é feita, faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertei-vos já ao Salvador. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Oh, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus.
salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confia. Vamos orar ao Senhor, exaltando o seu nome. Nós convidamos nosso irmão Tiago Tormen para nos dirigir nessa palavra de oração, e a palavra continuará com um grupo de louvor para os cânticos espirituais. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio, Pai. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui e que podemos Te louvar, Pai. Obrigado porque o Senhor vem e fala ao nosso coração. Que hoje nós possamos prestar um culto verdadeiro a Ti, Pai, de todo o nosso coração, Pai. Que a gente possa estar se prostrando diante de Ti, que a nossa alma possa se deixar tocar pelo Teu Espírito, Pai. Habita no nosso meio, fala através dos cânticos, fala através da palavra, fala ao nosso coração, e que o nosso coração possa dar um pouquinho de volta para Ti de louvor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente vem pro culto e parece que é um cinema, né? Fica todo mundo paradinho, olhando para frente, não pode olhar para o lado. Então eu queria que você compartilhasse com alguém do seu lado, pode estar longinho, algum motivo pelo qual você vai louvar hoje. Você não precisa ser muito pessoal, porque curitibano não pode falar muita coisa assim, né? Mas algum motivo de louvor. Compartilhe algum motivo de louvor com quem está pertinho de você e vamos louvar? Ó, compartilha lá, hein? Não finge que você não ouviu. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero amar-te, sempre mais, mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero servir-te, sempre mais, mais. Quero servir-te, sempre mais, mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras no campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti, Senhor. Amém. Alguém pode compartilhar com a gente um dos seus motivos de louvor? Olha que chique. Nossa, seja bem-vinda. A gente tem mais algum visitante presente aqui? Que vem pela primeira vez? Isso é sempre um bom motivo de louvor. Como que é seu nome? Abigail, seja bem-vinda, Abigail. Eu queria louvar pela vida da Isabela, minha pacientinha, que está lá, que vai transplantar daqui a 2 semanas, transplante de medula, né, Isabela? Que Deus te abençoe, viu? Vamos cantar? Cantai ao Senhor. Essa música fala da gente cantar um cântico novo. E às vezes eu me perguntava como que a gente canta um cântico novo sendo a mesma letra, né? Mas que você possa cantar a mesma letra, mas com um coração diferente, com um coração cheio de louvor, cheio de gratidão a Deus. Vamos cantar? Cantai
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas. porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Só a igreja. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos do início. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos aproveitar esse tempo de contrição. Eu quero convidá-lo a orar com a pessoa que está do seu lado. Pode se assentar. Momento de contrição. Eu queria te convidar a orar com alguém que esteja ao seu lado. Você não ore sozinho, não. Sai do seu lugar, sente com alguém. É importante nós orarmos uns com os outros, abençoarmos uns aos outros. Às vezes você está sozinho aí no banco, dá para sentar em 3. Mas é importante você orar, agradecer a vida do irmão, motivo novo da gente louvar a Deus. Mas mais do que isso, também de abençoar a gente que vai passar por cirurgias, a pessoas que estão aflitas, preocupadas com entes queridos que estão adoecidos. É a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Paulo diz assim: abençoai uns aos outros, abençoai, não amaldiçoeis. Vamos ter esse momento de oração. Senhor, nós estamos na Tua companhia nessa hora, sentimos, ó Deus, a presença do Teu Espírito, ministrar nos nossos corações de maneira tão doce e singela, quer seja através da Tua palavra, Senhor, que foi lida, quer seja através das canções, ó Deus, que foram entoadas, também do abraço, do carinho do irmão, do momento de oração, Senhor, seja servido nessa noite, acolher o nosso louvor, a nossa adoração. Te bendizemos por conhecer o Teu amor, ó Deus, a Tua salvação, que nos permite nessa tarde, nessa noite, Senhor, nos reunirmos aqui, diferentemente do que a maior parte das pessoas do nosso país tem feito, de maneira tresloucada, Senhor, carnal, servindo mais aos prazeres do que como amigo de Deus. Nós Te bendizemos porque se estamos aqui, é porque a Tua graça nos alcançou, o Teu favor iluminou os nossos olhos, mudou a nossa mente, nutriu o nosso coração, e, ó Deus, nós estamos num culto como resultado, como, ó Deus, um motivo de devolução, de tanta gratidão e reconhecimento pelo que o Senhor tem feito por nós, ao mesmo tempo que nos lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos que travam lutas, ó Deus, na área de saúde, que estão enfermos, que estão, ó Deus, em convalescência, gente que está na iminência de uma cirurgia, Pai, outros que estão, ó Deus, chorosos pela perda de ente querido, Senhor. Nós Te pedimos o consolo, a assistência do Senhor aos missionários que estão, ó Deus, espalhados por todo este mundo, ó Deus, renova sobre eles a Tua graça, Senhor, a expectativa, ó Deus, a esperança que o trabalho que eles estão realizando não é em vão, ó Pai. Nós Te pedimos isso, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Ok, já foram apresentados os nossos visitantes nessa tarde. A todos vocês, a nossa saudação, a nossa alegria. Deus os abençoe e que Deus esteja abençoando ricamente o coração de vocês. Nós temos algumas lembranças importantes para a comunidade. Você que vem à noite, às vezes não vem pela manhã, mas a nossa escola dominical está a pleno vapor. Seria bastante interessante você vir conhecer algumas das classes da escola dominical. Os temas são ricos, são diversos, são abrangentes. Certamente você vai encontrar um tema de acordo com o seu querer de estudo da palavra. Venha participar conosco, você certamente será grandemente abençoado. A escola dominical está na sua terceira aula. Hoje pela manhã nós tivemos a terceira aula das classes separadas por temas. Domingo que vem, você já pode se engajar em uma das classes da nossa escola dominical. Também queremos lembrar os irmãos que quarta-feira agora, o Conselho da Igreja tem a sua reunião para dar continuidade ao processo de encaminhamento da Assembleia Geral Extraordinária no final do mês de março. Nessa Assembleia, no dia 30 de março, a igreja estará elegendo presbíteros e diáconos para compor os seus quadros. E nós estamos nessa reunião do conselho, ultimando aí, finalizando esse encaminhamento da Assembleia. Então, por favor, todos os presbíteros estão convocados para a reunião quarta-feira, às 19h30, na sua sala de reuniões. E você que é membro da igreja, esteja desde já em oração pela nossa Assembleia, a Assembleia da Igreja para escolher diáconos e presbíteros. Você que é membro, é um privilégio votar e também ser votado. Mas, diferentemente do que acontece na nossa sociedade, a eleição na igreja não é um momento politiqueiro. Preste bastante atenção nisso. Assembleia na igreja é um momento de buscarmos a vontade de Deus. Nós estaremos como povo de Deus, escolhendo líderes que estarão à frente dessa comunidade. É importante você conhecer as pessoas que estarão à disposição do seu voto. O Conselho da Igreja vai produzir um material com a foto, com algumas informações de cada um dos candidatos. Você tem a liberdade de procurar a pessoa, querer conhecer melhor a pessoa, conversar com a pessoa, orar pela vida desta pessoa, pela sua família, mas em hipótese alguma, aceite politicagem. Em outras igrejas onde a gente já passou, vi quadros assim bastante grotescos nesse momento. Gente que, para favorecer um candidato em detrimento de outro, vota num e não deixa mais de votar em nenhum outro. Deixa o resto da cédula em branco. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa da carne, é coisa do homem. Se Deus escolheu alguém para ser líder, esse alguém vai chegar lá querendo ou não. Você não precisa usar de artimanhas terreais para fazer esse tipo de coisa. Nós aqui temos um outro padrão de vida, um padrão de dependência de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, que a liderança de Arão foi questionada. As pessoas questionavam Arão como líder do povo de Israel. E então, Moisés convoca o povo sob orientação de Deus. Cada tribo apresenta um líder com uma vara. Todos eles vão perante o tabernáculo do Senhor e se apresentam com uma vara. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. Deus é quem escolhe. Deus é quem mostra as pessoas a quem Ele tem chamado para ser bênção e líder na vida da igreja. Por isso, querido, ore a Deus, busque a Deus, converse com os líderes que estarão sendo indicados. Você tem essa liberdade, mas ore ao Senhor, para a vontade do Senhor se manifestar na nossa Assembleia. Um pouquinho mais, já que nós estamos falando de oração, sexta-feira agora, dia 7/3, nós teremos uma vigília de oração. Então venha orar com a gente, venha partilhar desse momento. Certamente nós teremos um instante todo especial para a intercessão pela Assembleia da nossa igreja. Começa às 8 da noite, termina por volta das 11h30 da noite, um pouquinho antes da meia-noite, para que o pessoal possa retornar para casa também com segurança. Importante você participar. Grupos familiares. Nosso Ministério de Grupos Familiares, Núcleos Familiares, já teve o seu culto de abertura agora antes do Carnaval, quarta-feira última. Semana que vem, no boletim, o anexo com as casas, os grupos, as lideranças, as preleções. Engaje-se nesse ministério, conheça as pessoas mais de perto, envolvendo-se com um núcleo familiar. E por fim,
Dia 29 de março, às 15 horas, nós teremos um culto especial voltado para o momento de celebrarmos a fé com as pessoas mais antigas da nossa comunidade. Pessoas que às vezes não têm a possibilidade de estar conosco em diversas outras programações. E nesse momento a gente tem até a ceia para o pessoal da terceira idade. É um culto completamente produzido, preparado para adorarmos a Deus, voltado para a pessoa da terceira idade. Você às vezes tem um familiar em casa, que às vezes não tem condições de vir à igreja, é um tempo oportuno, onde todas as coisas estarão caminhando para propiciar para estes irmãos a oportunidade de louvarem a Deus com os hinos daquela época, com os momentos que nutriram a fé destes irmãos que são tão importantes e que nos legaram o Evangelho. É a oportunidade de comunicarmos o amor de Deus juntos. Dia 29, às 15 horas, participe conosco. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, faz parte do culto que prestamos a Deus o momento do ofertório, que é um momento muito importante, onde nós podemos nos consagrarmos ao trabalho da divulgação do Evangelho através dessa igreja e também através das nossas contribuições. Vamos proceder à leitura do texto mencionado no nosso boletim, que está registrado em Salmos 106, versículos de 1 a 5. Salmo 106, versículos de 1 a 5. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em tempo todo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. E ainda eu gostaria de fazer a leitura, que está registrada na carta do profeta Malaquias, do capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu gostaria de pedir que você, neste domingo ainda, não usasse o boletim só para ver essa parte aqui onde tem os informativos, né, os aniversariantes, quem sabe motivos de oração, alguns informativos do boletim, mas que você pudesse ler a mensagem pastoral do reverendo Juarez, cujo título é Tudo ou Nada. Muito importante, muito interessante, e eu gostaria de, adiantando-me à sua leitura neste domingo, que você prestasse atenção no que eu vou ler, que é parte do que está no boletim, que diz o seguinte, sobre a mensagem Tudo ou Nada. Estamos certos de que tudo é do Senhor e nada é nosso, como nos ensina o apóstolo Paulo. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. No entanto, o pensamento mundano nos faz pensar praticamente o inverso. Tudo é nosso e alguma coisinha é de Deus. Para não ser tão radical, na verdade, é bem diabólico, fazendo o Senhor parecer refém das nossas ofertas. É muito comum também que muitas pessoas, quando não têm o hábito de dizimar, porque o dízimo é um ato de fé, no seu planejamento de orçamento familiar, coloca todas as contas, né, a pagar, ou alguma coisa a se fazer, aplicações e tal, e lá no finalzinho, o que sobrar, põe lá como dízimo ou oferta. Eu gostaria de desafiá-lo a você inverter essa situação de orçamento, que você colocasse sempre em primeiro lugar o dízimo, a oferenda, a primícia para ser trazida à casa do Senhor.
e você vai ver que Deus vai abençoá-lo ricamente e nada vai lhe faltar. Eu gostaria de convidar os diáconos que procedessem então ao recolhimento das ofertas, enquanto nós entoaremos o hino de número 55, Alegria e Gratidão. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Nós chamamos as crianças também para oração e seguir no seu culto. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossas vidas dai graças ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar nesta noite pelo privilégio, ó Deus, de estarmos em tua casa para te louvar e te glorificar e prestarmos, ó Deus, este culto a ti. Te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre todos aqueles que aqui se encontram essa noite, e que o Senhor esteja também abençoando, ó Deus, aqueles que estão fora em viagem ou por outro motivo qualquer. Agradecemos, ó Pai, pelas ofertas aqui recolhidas, que são para o teu trabalho, ó Deus, para o engrandecimento do teu reino aqui na terra. Pedimos a tua bênção sobre os missionários que estão distantes, trabalhando pela tua obra. Nós queremos te pedir nesta noite, ó Deus, a tua bênção especial sobre a vida da Isabela, que daqui a alguns dias, ó Deus, estará sofrendo o procedimento de transplante de medula. Que o Senhor possa estar abençoando esta criança, ó Deus, que ela esteja em tuas mãos e que os teus anjos estejam guardando a sua vida, abençoando, instruindo os médicos que farão esse procedimento. E a todos os demais, ó Deus, que precisam da tua graça, da tua bênção nesta noite, que a tua mão esteja estendida, ó Deus, sobre a vida de cada um. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, a tua paz. Abençoa o pastor Juarez, que trará a mensagem para nós nesta noite, que ela possa, ó Deus, ser mensagem inspiradora para nossas vidas. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar-se. O que você considera que tem faltado na sua vida? Quais são as coisas que você imagina, você padece ainda, você carece, você precisa, você ainda não alcançou, você deseja? Se por alguma razão você pensa, não chegou para mim, está faltando, estou precisando, e talvez até
levando você a um pensamento: por que será que Deus não está me dando isso? Tem levado o coração de Deus a sonegar a sua bênção, o seu cuidado, o seu carinho. Todos nós temos as nossas lides, as nossas lutas, em maior ou menor grau. Quem sabe num repente assim, nós pudéssemos lembrar disso, daquilo outro. Tem faltado atenção divina sobre a nossa vida. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, nós vamos ler do verso 21 até o 43. Evangelho conforme Marcos, narrativa que também você encontra nos evangelhos de Mateus e Lucas. Diz-nos assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôde-se andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. O que a gente não faz por um familiar enfermo, por um filho doente, por uma filhinha que estava à beira da morte? No primeiro livro da Bíblia nós encontramos uma narrativa que nos dá conta de que um pai de família que aguardara décadas para se tornar pai, praticamente um século, quando tem esse filho, Deus lhe pede o filho. E Deus diz: vai, sacrifica o teu filho para mim. A história de Abraão, que é instado a sacrificar em obediência a Deus a Isaque, seu filho, que estava por volta da idade equivalente a desta menina. E o cenário traçado no escrito sagrado é muito detalhista, nos dá conta de que arrumaram todas as coisas, que foram na direção indicada, que viajaram por uma longa jornada e, a certa altura, o filho, como é próprio das crianças,
curioso, sempre quer saber alguma coisa, interpela o pai e diz: está tudo aqui, está o cutelo, está a lenha, estamos nós que vamos oferecer o culto, cadê o cordeiro? Cadê o carneirinho? Cadê o animal para ser sacrificado? Você consegue imaginar o filme que passou na cabeça de Abraão? As cenas ao longo da sua vida de jornadear por tantos lugares, de ter recebido a promessa divina 25 anos antes para que se instalasse naquela região, que ele iria constituir uma grande família, e eis que passa todo um período. Aos 100 anos ele vem a ser pai, e agora, 10, 12, 13 anos depois, é instado a sacrificar o seu filho. E a resposta de Abraão é emblemática. Ele simplesmente, sem criar justificativas infindáveis, explicações escamoteadas, ele diz: Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. O Senhor proverá. Nesta noite nós queremos meditar nesse tema indicado, as providências da graça. Um Deus que é providente, um Deus que provê todas as nossas necessidades, um Deus que está atento às nossas demandas, sim, um Deus que conhece melhor do que nós o que nós precisamos, um Deus a quem não está oculto aquilo de que carecemos. Se nós imaginamos que Deus olvidou, esqueceu, tem coisa mais séria para tratar, lê do engano. Deus conhece, Deus sabe os vazios, Deus sabe as carências que nós temos, e Ele continua sendo esse Deus da providência. Indiscutivelmente, nós estamos diante de uma cena bastante comum até, de vermos familiares acudindo aos seus filhos. Poderíamos trazer para a nossa realidade odierna e vermos muitos de nós correndo para os postos de saúde, para as clínicas, para os hospitais, para procurar tarde da noite, quem sabe, um socorro. Não medimos os nossos esforços, e foi o que fez um homem religioso, um homem dado aos interesses teológicos. Jairo era um dos principais da sinagoga, o que aponta para um exercício de liderança naquela escola de judaísmo. A sinagoga não era o templo, a sinagoga era onde se estudava as escrituras. O templo praticava-se o culto, as oferendas, os louvores, os sacrifícios. A sinagoga era trabalho doutrinário, era estudo das escrituras, era pesquisar, era ensinar às novas gerações os caminhos do Senhor, de geração em geração, passando a trajetória da fé. Este era um homem, portanto, profundamente integrado com a vida de fé, e agora está provando, no seio do seu lar, no cadinho da sua vida doméstica, uma luta, uma necessidade. A filha que estava prestes a falecer, a sua súplica, o seu pedido, a sua oração. Algumas semanas passadas, o reverendo Orlando, num dos cultos da manhã, pregou nesse texto, e justamente sua temática foi a oração de Jairo, identificando ali algumas características acerca do que é uma oração de fé, do que é uma oração confiante no Senhor. E eis os termos da sua oração: minha filhinha está à morte, vem, impõe sobre ela as mãos para que seja salva e viverá. Eu não oraria melhor do que ele, com toda a bagagem pastoral, com toda a experiência ministerial. Com certeza eu me atrapalharia nas palavras, eu iria confundir o meu pensamento. Jairo expressa aqui com toda certeza aquilo que era uma necessidade. E nós vamos encontrar, na sequência desta narrativa, exatamente um Deus que provê, Jeová Jireh, um Deus que naquela hora mais extrema, mais necessária, não falta,
está ali. É a sua mão que nos conduz. É o Senhor que nos toma pelos braços, porque as nossas pernas já não conseguem mais permanecer firmes no solo. É o Deus que provê. É o Deus da providência. E eu quero aqui tirar algumas lições que me parecem sugestivas à guisa do texto lido e dessa temática, as providências da graça. A primeira providência de Jesus foi a sua própria presença. Reconhecer a presença de Cristo nos nossos corações, na nossa vida, nas nossas caminhadas, nas nossas lutas. Um Deus que segue conosco é uma providência que nós não podemos renunciar. A presença de Cristo é essencial. Aquele homem que vai pedir a ajuda do Senhor, que pede apenas que o Senhor Jesus venha lhe impor as mãos sobre a filhinha, talvez se surpreendeu, porque imaginou Jesus iria argumentar, talvez iria dizer, nem precisa. Houve mesmo casos em que Jesus apenas disse, como foi com o centurião, disse, pode voltar para casa, que teu servo vive, não vai morrer. E o texto registra de maneira muito sublime, é o versículo 24, né? Essa divisão de versículos não é necessariamente originária, né? Então, às vezes, há versículos mesmo que às vezes nos confundem na sua divisão, mas aqui é bastante sugestivo que um versículo curto diga tudo. O que diz o versículo 24? Vamos ler juntos? Jesus foi com ele. Quem sabe a gente pudesse atualizar este versículo nas nossas situações particulares. Jesus foi comigo. Jesus vai comigo. Jesus está comigo. É uma hora de sombra, de morte, de angústia, de dor, de pesar, de dificuldade, de desalento, mas o Senhor está ali comigo. É Ele que não permite que a chama se extinga. É Ele que continua a soprar vida em nós. É Ele que continua a nos manter em pé. Jesus não nos abandona, e especialmente na hora mais difícil, na hora mais terrível. Voltando lá para a história de Abraão, que como nós dissemos, o que ele ia responder para o filho, senão algo que Deus mesmo lhe deu naquele instante: o Senhor proverá. E a provisão do Senhor veio em forma de uma voz que bradou no instante em que ele estava prestes a descer o cutelo sobre o seu filho e disse: não, Abraão, agora eu sei que você me obedece. Ali atrás dos arbustos tem o cordeirinho que eu separei, é ele que você vai sacrificar. Você é um homem obediente, você é um homem pronto para me servir. A voz do Senhor acalentou o coração dele. Quantos de nós, numa situação extremada da vida, abriríamos os nossos ouvidos para ouvir a voz sublime do Senhor, para dizer: não, calma, tranquilo, espera mais um pouquinho, eu vou prover, eu vou te assegurar. É o Senhor que vai conosco em todas as nossas jornadas, em todos os nossos caminhos. Isso nós podemos acompanhar ao longo da narrativa bíblica, experiência dos patriarcas, de um Jacó que tem que sair fugido, tinha que sair mesmo, aprontou para o seu irmão, sob a orientação de sua mãe, que o estimava mais do que o irmão gêmeo, e ele no caminho assim, agora não tem mais mamãe, não tem mais papai, não tem nem um irmão gêmeo para atazanar, e de repente não é que ele descansa e repousa ali sobre uma pedra, faz de uma pedra o seu travesseiro. E ele tem um sonho em que uma escada liga céu e terra, seres espirituais, angelicais vão e vêm, e ele tem naquela visão o sentimento da companhia do Senhor, a ponto que de quando acorda, ele diz: aqui é a casa de Deus. Casa de Deus é o lugar onde Deus está, é onde Deus habita. Nós chamamos de maneira muito carinhosa os espaços do templo, seja o nosso templo mais histórico, esse mais recente, de templo, de casa de Deus. Mas casa de Deus é onde a gente vai, até porque nós somos o templo do Espírito Santo, como lembramos hoje pela manhã, e o que nós temos disso é: o Senhor está ali, o Senhor está conosco,
O Senhor está junto de nós. E é muito importante nós percebermos esta mensagem da presença de Cristo em horas dramáticas ou em qualquer outra hora de nossa vida, quando nós estamos prestes a tomar a ceia do Senhor. Porque o que é esta mesa, senão uma proposta clara e absoluta de que o Senhor está conosco, de que Deus é Emanuel, Deus conosco. A discussão teológica acerca do significado da presença de Cristo demandou muitos debates ao longo dos séculos, e a pretensa ideia de levar os elementos da mesa a se transformarem em Cristo, ora no pão, ora no sangue de Cristo, naquilo que se costumou chamar de transubstanciação, ou que apenas acompanham, chamado de consubstanciação, precisam dar lugar a uma verdade inegável. Cristo está em nós. Sua presença espiritual e real está no coração do crente. Desde que ouvimos a palavra do Evangelho e cremos neste Evangelho, fomos selados com a sua presença pelo Espírito Santo. Porque ou estamos com a presença do Espírito Santo em nós, e é isso que determina que somos crentes no Senhor Jesus, ou crentes não somos. E se temos esta presença, Deus está presente em nós, Cristo está presente em nós. O que fazemos quando tomamos os elementos? Somos instados a ter os nossos olhos voltados para o drama do Calvário, para a história da nossa redenção, para a salvação de nossas almas. Sejam as horas dramáticas, sejam as situações comuns da nossa vida, esta é uma providência irrefutável. Esta é uma atenção que não podemos dispensar, um Deus que está presente conosco. Perto está o Senhor, entoa o salmista, e o apóstolo Paulo vai capturar esta mensagem do Salmo para, na epístola aos Filipenses, declarar: sim, perto está o Senhor de todos os que o temem. O Senhor está conosco. O Senhor está com a sua presença em nosso meio. Mas há uma segunda providência da graça de Deus que eu quero extrair desta experiência de Jairo com a sua filhinha, que é a perseverança da fé. De um lado, a presença de Cristo, é providência do Senhor. Mas a perseverança da fé também é uma providência da graça do Senhor. Este homem é um homem crente. Preciso dizer isso. O fato de ser um principal da sinagoga, o fato de ser um homem dado a conhecer a teologia veterotestamentária a ponto de ensinar, não deve nos tirar da mente que ele estava num processo de conhecer a plenitude do Evangelho. Aliás, todos ali estavam, inclusive os mais interessados dos discípulos estavam nesse caminho, só tiveram a percepção completa da realidade de Cristo depois da sua ressurreição, mas ele vai até Jesus. E ele diz claramente na sua oração de fé: impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá, como quem diz: Senhor, o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor pode evitar que ela morra. Nas tuas mãos, Senhor, está a vida. Isso é uma declaração de fé. Mas o que nós percebemos neste homem não é apenas que ele tinha fé, mas que ele perseverava nessa fé. Jesus segue com ele e começam as dificuldades, e começam os problemas da caminhada. Eu posso me colocar no lugar deste homem, tendo que correr de um lugar para o outro para procurar assistência médica, e começo a ver o trânsito caótico como foi esta semana em Curitiba, com a greve de ônibus, com um temporal que se abateu sobre a cidade na quinta-feira. Graças a Deus eu estava em Belo Horizonte nesse dia, lá não tinha caos nenhum. Eu estava voltando para São Paulo já, né? Mas fiquei sabendo da confusão toda que foi, né? Você tinha um compromisso, uma reunião, como inclusive aqui o conselho tinha, é um problema. Mas você tendo uma pessoa enferma. Eu confesso que quando eu estou naquele trânsito engarrafado, seja aqui em Curitiba, em outra cidade, e começo a ouvir um zunido de ambulância, aquilo começa a me arrepiar, porque eu penso, a vida de uma pessoa pode estar por um fio, porque nós estamos aqui engarrafados.
E eu tento assim descobrir onde é que está a ambulância, eu puxo o meu veículo mais para cá, para lá, vamos abrindo espaço. Pois esse homem não tinha problema de trânsito lá, de veículos, tinha trânsito de gente. A multidão começou a cercar, né? Já temos essa informação já de início na narrativa. A multidão aqui é um problema. A gente acha que multidão é solução, né? Precisamos ter multidão de crentes, multidão de gente assistindo o culto. Estamos no nosso terceiro culto da manhã, hoje até pensar, culto do domingo, né? Estou igual o reverendo Carlos, começou saudando vocês aqui de dia, né? Não viu que tinha escurecido. Mas o fato é o seguinte, nós pensamos assim, o culto mais cheio. Nós temos 3 cultos, como eu estava dizendo, tivemos boa frequência nos cultos, estamos também com uma frequência razoável à noite, mas sempre imaginando, multidão pode ser problema. Aqui era problema. Não tinha como dar fluxo. E esse homem persevera, esse homem não desiste. Diz, vamos achar um caminho no meio da multidão. Vamos buzinar aqui com a nossa ambulância aqui e vamos de batedores na frente de Jesus para abrir caminho. Não desiste. Não há um dado ao longo dessa narrativa que vai ser inserida aqui, que eu quero mencionar também, que, diga assim, esse homem começou a brigar com Jesus, começou a puxar a mão de Jesus, começou a dizer, o senhor também não está com nada, afinal de contas minha filha está quase morrendo. Ele vai com Jesus, vai no fluxo de Jesus, vai no ritmo de Jesus, vai na toada de Jesus. E aí então dá uma paradinha técnica, porque no meio daquela multidão uma mulher toca em Jesus. Nós cantamos agora há pouco um cântico bastante sugestivo, que fala justamente sobre isso, né? O maravilhoso tocar nas tuas vestes, é uma referência a este episódio. Uma mulher que tocou as vestes de Jesus e a sua menstruação crônica de 12 anos cessou. E o Senhor Jesus disse, eu preciso saber quem é esta mulher em que se operou este milagre. Os discípulos dizem, mas não tem jeito com essa multidão toda. Jesus dá uma passada de olhos assim, mas dizer, acho que ela está ali, ela viu que não tinha como escapar, e ela disse, sou eu mesmo, eu sei que eu fui curado. E Jesus disse, vai, né? Tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Não é que quando a gente tem um problema sério, tem alguém que também tem um outro problema sério? E se você observar bem, esta mulher fazia quanto tempo que estava com essa hemorragia crônica? Quantos anos tinha a filhinha daquele moço? Ela estava doente há algumas semanas ou meses, ou até foi repentina a doença. O problema dessa mulher era muito mais sério do que o problema da filhinha. Bom, isso depende, né? Quando o problema é dos outros, né? Quando o problema é da gente, sempre o nosso problema é mais sério. Não é verdade? O meu calo dói mais que o seu. As minhas lutas são muito piores do que as suas, né? Aliás, às vezes é curioso a gente flagrar um grupo de pessoas que está ali trocando doenças, né? Não, a minha dói muito mais que a sua. Não, você não sabe o que eu tenho aqui desse lado de cá, né? É uma concorrência para saber quem sofre mais. Mas esse homem não desiste. Está ali. Assistiu Jesus curar essa mulher e ter uma interlocução com essa mulher. E convenhamos, meus irmãos, nós temos aqui a síntese da conversa. Nós temos aqui o extrato. Nós temos aqui o que interessa. Isso pode ter demandado um bocado de tempo. E de fato demandou. Este homem persevera na fé. E aí a coisa segue. Porque já ultrapassando este limite, agora eles são acudidos por uma comitiva que vem dizer, não tem mais jeito, acabou. Menina morreu, larga o mestre, vai lá ver as exéquias, vai providenciar o caixão, contratar o enterro, esta é a providência. Mas o Senhor Jesus dá uma palavra dizendo, não, vamos continuar, deixa comigo, ela não morreu. Não temas, crê somente. E não há uma linha em toda essa narrativa que nos dê conta que ele diz, mas Senhor, será mesmo? O Senhor tem certeza? Ele continua confiando no Senhor. E quando eles chegam em casa, e há aquele alvoroço todo, e aquele choro todo, e Jesus diz, ela não morreu, eu vou lá cuidar dela, a criança apenas dorme. Há uma gargalhada geral, e quem sabe fosse essa hora que uma pessoa já sofrida como ele estava, iria trocar a expectação por uma gargalhada estridente, estrondosa, de estardalhaço, por causa do estado de ânimo dele. Ele não graça para o lado dos que chacoteavam Jesus, está firme no seu objetivo, perseverando na sua fé. E como podemos ver, o resultado desta sua pertinácia em confiar no Senhor
resultou maravilhoso. Só um detalhe. Nós estamos falando da perseverança da fé de Jairo. Em cada etapa, em cada momento. Poderíamos, quem sabe, perceber em nossa vida situações similares. E a gente corre um risco aqui, uma tentação muito grande ver o nosso coração. Mas que homem de fé, mas que homem perseverante, mas que homem que não desistiu. E esquecemos de ver que a perseverança da fé é uma provisão, uma providência da graça de Deus. Nós não perseveramos porque somos melhores do que ninguém, mas porque o Senhor nos dá a condição de perseverar. Há um dado na doutrina calvinista muito peculiar, nos chamados 5 pontos do calvinismo, o derradeiro deles diz assim: a perseverança dos santos. E o estudioso meio desatento pode pensar que a perseverança dos santos é resultado desta radicalidade, deste fervor do indivíduo. A perseverança dos santos é a garantida porque o Senhor dá todas as condições, dá todos os avais para tal. Dependesse de nós, e nós não perseveraríamos. É uma providência da graça, de alguém que se entrega aos caminhos do Senhor, de alguém que diz, a palavra diz, eu vou confiar contra todos os meus sentimentos, contra todas as minhas ideias, contra todos os cenários em redor. É por isso que Paulo vai anotar de Abraão, mais uma vez, tido como pai da fé, que ele creu contra a esperança. O que isso significa? O cenário era horrível, era péssimo. Vai para uma terra que ele não conhecia o idioma, não conhecia a cultura, passa por todas estas experiências para ser o pai de uma grande nação sem ter um único filho. O cenário era totalmente adverso, mas ele se confiou ao Senhor. E o Senhor lhe deu a perseverança. E o Senhor o fez perseverar. Entreguemos-nos aos caminhos do Senhor. Coloquemos na sua mão todas aquelas angústias, necessidades. Está faltando alguma coisa? Em que área da nossa vida nós achamos até que o Senhor nos deixou, nos largou? Confiamos no Senhor, Ele vai nos fazer perseverar na nossa fé. Mas eu quero terminar com uma última providência da graça. A primeira, a presença de Cristo, que rememoraremos participando da ceia. A segunda, a perseverança da fé. A terceira, as provisões do dia a dia. As provisões cotidianas. Que curioso. Jesus procede milagre, usa uma expressão aramaica que era bastante comum para Jesus, talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. A menina se levantou, pôs-se a andar, tinha 12 anos, como informados, não era um bebezinho, e 12 anos que conferem com os 12 anos da mulher hemorrágica, ficaram todos admirados, e aí alguém pode imaginar, Jesus completou, fez tudo, tempo de regozijar-se, louvar a Deus, mas Jesus deu uma recomendação. Ordenou-lhes, aos que estavam ao redor, expressamente, que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Mas isso preocupava Jesus, era uma obviedade, não é mesmo? Lógico, estava desfalecida, estava fraca, com certeza havia perdido peso, precisava se ver lá aquela dieta apropriada, né? Não dá para sair de um estado de torpor, de inércia alimentar e comer uma feijoada, né? Bom, um mingauzinho de fubá, devagarinho, né? Pica um ovinho assim, gostosinho, vai devagarinho, vai, né? Até dar aquela fortalecida. Mas isso é preocupação para Jesus? Jesus tem coisa muito mais séria para se preocupar. Jesus é o Senhor do universo, o Rei da glória, o Altíssimo, o Soberano, o Supremo, o Suprassumo. Mas também se preocupa com cada uma das nossas necessidades, com as provisões cotidianas, a ponto de dizer à família, aos circunstantes, só não se esqueça de dar de comer para ela. Porque às vezes a gente se encanta com o milagre, tudo é perspectiva nossa,
e se esquece que todos os dias nós somos alvo do milagre de Deus, que nos dá o pão cotidiano, que nos dá a veste, o abrigo, o carinho, a amizade, provisões cotidianas. Aquela condiçãozinha pequena para acertar uma conta que estava faltando, um contato que não estava sendo possível fazer, a gente fez. Uma ligação pequena que acaba dando a ignição necessária para um projeto grande. O Senhor está atento a cada um dos detalhes. De tal sorte que nós pensamos o macro, pensamos as grandiosidades do Senhor, pensamos as enormidades da fé, pensamos nos píncaros da glória. E o Senhor está atento a cada passo nosso. O Senhor está cuidando de cada um dos fios da nossa cabeça, como Jesus teve a oportunidade de dizer no Sermão do Monte. O Senhor não está de olhos fechados para as nossas realidades. Que nós possamos nos valer de cada uma dessas providências da graça. E naquelas horas limite, naquelas horas difíceis, quando um Isaac daqui ou dali nos perguntar, cadê? Nós possamos dizer, Senhor, proverá, Jeová Jireh. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino 340, preparando-nos para a participação da ceia do Senhor. Convidamos os presbíteros para se adiantarem à mesa enquanto cantamos o hino. Fiquemos em pé. Jesus, você começa com o texto, juntos lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina, vivemos para. Desperta, anima, leva os teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor Jesus. Você tem em mãos o nosso guia litúrgico. Quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versos 54 a 57. Nesse momento de consagração da mesa do Senhor, leiamos essa passagem a uma só voz. Leiamos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou,
Igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa é a mesa do Senhor. Nós vamos consagrar estes elementos à celebração da ceia, tirá-lo do uso comum, consagrá-lo para este momento do sacramento, esse momento do memorial, o momento em que nós nos alimentaremos dele para a nossa comunhão com o Senhor. Dê as mãos à pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar também a oração do Pai Nosso. Senhor, nós consagramos a Deus o pão e o vinho que nessa hora temos diante, Senhor, dos nossos olhos e das nossas mãos. Consagramos e o retiramos do uso comum para o momento, a Deus, que celebramos a ceia do Senhor, este sacramento que nos leva, Senhor, a sermos abençoados por Ti na comunhão, uns com os outros e na comunhão também para contigo. Ó Deus, que seja um tempo especial de crescimento na graça, é a nossa súplica, em nome de Jesus, que nos ensinou como família da fé, orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Você que é membro dessa igreja ou de alguma outra igreja, que confessa Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que confessa a palavra de Deus como única regra de fé e de prática, você é convidado a participar dessa mesa conosco. Essa não é uma mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do povo de Deus. Cristo Jesus, o Senhor da igreja, morreu em favor de nós. E quando nós partimos o pão e tomamos o cálice, nós anunciamos não a placa denominacional, nós anunciamos o senhorio de Cristo e a sua morte vicária. Por isso, você que está aqui conosco, que faz parte de alguma comunidade cristã, está em plena comunhão com ela, participe conosco. Tomai e comei dele todos, disse Jesus. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Enquanto ouvimos este hino de tributo a Deus, que nos fala sobre a cruz de Cristo, nós somos instados a dar glória a Deus. Foi na cruz, Ele mostrou o seu grande amor por nós, verteu o seu precioso sangue. Como agradecer tão grande amor, tão maravilhoso amor. A palavra de Deus diz como? Confirmando os nossos votos na presença do Senhor, reafirmando a nossa confiança nele, tomando o cálice da salvação, como diz o Salmo 116. Como participamos do pão, participemos também do cálice do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Deixou alguém de participar sem o querer, pode manifestar-se. Os presbíteros podem vir à mesa.
Nós convidamos a igreja para, no final do nosso culto, cantarmos este hino da certeza, da fé que o crente manifesta. Hino 105, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Vamos colocar-nos em pé. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, a mim me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guarda, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Esta é a nossa certeza, Senhor. Tu tens preservado e guardado os nossos corações. E o Senhor nos confere abundância de graça, misericórdia. E nós sabemos, ó Pai, que as provisões, as providências da Tua graça são notórias. Ajuda-nos a sempre termos isto em vista, particularmente nas horas de lutas, nas dificuldades, mas não menos, Senhor, quando estamos tranquilos, serenos, possamos tributar a Ti todo louvor e toda a glória. Assim, ó Deus, pedimos a Tua proteção, a Tua bênção nesta semana iniciante, ela seja animada pela Tua bondade e possamos nos regozijar sempre em Ti. Despede-nos com a Tua paz, nós Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, a consolação do Espírito repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que a nos desviar.
glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Não vá embora correndo, vamos para o salão social, vamos partilhar de um lanche gostoso e da comunhão fraternal. Boa semana a todos.